Manchester, as notícias de Anápolis, com a credibilidade para levar até você tudo o que acontece na nossa cidade. Atualidades Manchester, Manchester FM. São 9h10. Estamos de volta com Atualidades Manchester, recebendo aqui no estúdio Eduardo Milk, presidente do ISSA, que é o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais, né? Então, a gente cumprimenta e já agradece aqui a sua participação. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sr. Laser. Para mim é um prazer estar aqui. Estamos à disposição para os esclarecimentos. Obrigado, viu, presidente? É sem dúvida nenhuma um momento oportuno para a gente falar acerca do ISSA, né? Esse instituto tão importante para os servidores públicos da cidade de Anápolis, servidores que já prestaram em bons e relevantes serviços para a sociedade e que hoje estão vinculados ao ISSA. E eu já começo a perguntar ao senhor quanto a essa questão do regime próprio de previdência, que é o regime adotado pelo município de Anápolis. O que é isso? De que forma isso acontece? Qual que é o significado disso para a cidade de Anápolis, a importância disso para a cidade de Anápolis? Excelente pergunta, Celeste. Primeiro, eu gostaria de fazer um breve relato histórico para o ouvinte poder entender o que é o regime próprio de previdência, que é o ISSA, né? A Previdência no Brasil ela é muito recente. Ela teve início em 1923, naquela época criada para atender os ferroviários, os trabalhadores ali de ferrovias. E abrangia poucos benefícios. Era uma previdência bem diferente do que é hoje. Também tinha junto assistência médica, entre outras coisas. A Previdência foi evoluindo e no início, mais ou menos na década de 70, 80, e tinha o INAMPS, que se confundia previdência com assistência e saúde. Era um caixa só. Imagina a bagunça e o déficit que foi sendo gerado por conta disso, por conta dessa bagunça. Com a Constituição de 88, foi estabelecido normas previdenciárias, assim, normas gerais. E aí foi criada a Seguridade Social, desta vez separando a assistência social, que é destinada às pessoas que têm deficiência financeira, tem vulnerabilidade social. Certo. A saúde, que é universal, que é para atender independente se a pessoa é rica ou pobre, ela atende todo mundo. E a previdência, que é destinada a pessoas específicas, que a partir daí teria que ser contributiva. Sim. Certo? Isso no papel, né? Na prática, isso levou algum tempo a ser implementado. Pra você ter ideia, o INSS foi criado em 90, a legislação que prevê os benefícios e o custeio do INSS em 91, e começou-se a criar no Brasil, no início da década de 90, mais especificamente ali por volta de 93, os regimes próprios de previdência. A quem são destinados esses regimes próprios de previdência? São aos servidores, seja na esfera federal, estadual e municipal, abrangendo ainda as autarquias. Por exemplo, tem sociedade de economia mista que tem regime próprio de previdência, que é, no caso, o Banco do Brasil, Correios e por aí vai. Os regimes próprios de previdência começaram também sob essa desordem, entendeu? Mesmo já no início da década de 90... trazendo aqui para o caso de Anápolis, a extinta Anaprev, ela misturava ali saúde com assistência e previdência. Tinha atendimento no início, né? Atendimento médico. Tinha. Isso é uma bagunça. Isso começou a gerar déficit. Ali por volta de 2003, a legislação do regime próprio, que traz ali as normas gerais, só foi criada em 98, 5 anos depois que já tinha começado os RPPS. Ali por volta de 2003, aqui em Anápolis, já devido a vários problemas, foi convertido no ISSA, que aí seria, sim, um instituto voltado à Previdência. Embora o nome aí esteja até errado. Instituto de Seguridade, que é uma coisa que nós devemos corrigir, tem que ser como o INSS, Instituto do Seguro Social. Porque a Seguridade ela é abrangente. Ela tem saúde, assistência social e previdência. Talvez porque a proposta inicial, né? Sim. Essa, né? Mas ali em 2003 já era voltado ao regime próprio de previdência. Foi um erro mesmo de quem confeccionou a lei ali naquele momento. Certo. Né? Então, iniciou-se ali o ISSA, já com os déficits da Anaprev, porque já haviam os segurados, pessoal que estava ali na prefeitura que entrou há muito tempo atrás.
Entendeu? Já estava todo mundo ali garantido pelo regime próprio de previdência, inclusive gente que sequer contribuiu. Então, ali, do início dos anos 90, nós estamos falando aí de 30 anos, né? Até 2016, o ISA ele foi sempre gerido por servidores. Nada contra, acho que foi, cada um contribuiu com a sua forma e tiveram excelentes gestores ali na época, mas carecia de uma administração profissional, algo voltado ao profissionalismo para tentar reduzir o déficit. Para você ter uma ideia, do início da criação da Previdência do ISA, 2003, até 2016, foi gerado um déficit superior a 7 bilhões de reais. Bilhões? Bilhões, não é milhões, são bilhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência atuarial, também é uma ciência recente, ela faz o cálculo para os próximos 75 anos, que é o que a gente vai ter que cumprir para pagamento de benefício. Quer dizer que toda a arrecadação prevista para o ISA, seja ela a contribuição dos servidores, seja ela a contribuição patronal, ela é insuficiente em 7 bilhões de reais para cobrir as aposentadorias e pensões. Caramba. Então, isso até 2016. Quando o prefeito Roberto Naves entrou nessa atual gestão, ele fez questão de fazer uma reestruturação do ISA e estudos profissionais. Nós buscamos, na época ainda, o presidente Rodolfo Valentini, eu era diretor jurídico, cada hora eu lembro que eu estava viajando para um lugar, o Rodolfo para outro, às vezes a gente junto em institutos de previdência, buscando inovações, né? Indo a Brasília, buscando quais seriam as soluções ali da Secretaria de Previdência, salvo engano, na época ainda era Ministério. Nós buscamos diversas alternativas e tivemos o privilégio de sermos, de inovar diversas vezes e sermos pioneiros em algumas coisas que nós implantamos aqui no município. Todo esse exercício, ter colocado em prática o que nós conseguimos aprender com outros RPPS, com profissionais da área, com estudos realizados, nos permitiu a redução do déficit. O que nós fizemos? Nós primeiros começamos com compra de vidas, não vou aprofundar que é desnecessário. Depois disso fizemos a segregação de massa, essa é importante porque quando ela foi feita em 2012, ela aumentou muito o déficit. E você privilegiava uma classe de servidores, pessoal que entrou após 2012 e em detrimento do pessoal antigo. Então, por exemplo, você tentava garantir a saúde financeira de quem entrou após 2012 e prejudicava os anteriores. E isso vai de encontro ao princípio constitucional da solidariedade previdenciária. E fizemos a doação de áreas, né? O prefeito Roberto Naves separou algumas áreas para doar para o ISA. Depois a reforma da Previdência, depois disso o plano de equacionamento, que permitiu a gente, em 2022, zerar o déficit da Previdência. Somos pioneiros no Brasil. Peraí, o senhor disse que quando assumiu tinha 7 bilhões de déficit. Conseguiu zerar isso? Somos o primeiro do Brasil a fazer isso. Muito bom. Conseguimos zerar o déficit da Previdência em 2022. Porém, o ano passado, esse ano nós iniciamos com um déficit novamente de 500 milhões. Por quê? O prefeito ele concedeu aumento dos salários dos servidores acima da inflação. Sim. Em 2022 chegou a 18%. Isso. Mais de 10% acima da inflação. Como nós colhemos o bônus de zerar o déficit previdenciário, também colhemos o ônus de sermos os primeiros a perceber que quando há alteração lá embaixo que a gente diz é a prefeitura. Sim, sim. Quando há alteração... Pela localização isso, geográfica? Exatamente. Porque nós estamos lá no centro e a gente Justamente. sempre usa isso, essa expressão. Aí, quando há uma alteração salarial que é acima da inflação, ela excede a nossa previsão de cálculo atorial, que o cálculo atorial é uma previsão. E é dentro da questão da inflacionária. Exatamente, uma projeção de metas inflacionárias nos próximos anos. Certo. Né? Como houve uma alteração, gerou-se um déficit de 500 milhões.
Eu cheguei a sugerir para o prefeito, isso aí é de minha autoria, a lei de responsabilidade previdenciária. Seríamos novamente pioneiros na criação de uma lei de responsabilidade previdenciária. O que seria isso? O que essa lei preveria, né? Que toda vez que houver um aumento dos salários dos servidores, eu não sou contra ser acima da inflação, muito pelo contrário, eu quero que seja 1000% acima da inflação. O que o senhor quer também é garantir que os inativos tenha a mesma condição de recebimento. Exatamente, porque nós temos que garantir o futuro, nós temos que ter essa previsibilidade. Muito bom. Né? Não adianta, por exemplo, a gente gastar no cartão de crédito agora. A Previdência funciona exatamente como uma questão financeira familiar. Não adianta você gastar no cartão de crédito agora pensando que ele não vai vencer. Né? Às vezes os sindicatos eles não gostaram da ideia e fizeram até um lobby para que a lei não fosse votada, mas isso é para garantir o futuro do próprio servidor. O servidor precisa entender isso, que o prefeito Roberto Naves ele está trabalhando para garantir a sustentabilidade financeira do regime próprio de previdência, do ISA, no caso, não só para agora, mas para os próximos 70 anos. E o senhor colocou que é muito sensível, né, essa questão previdenciária, porque qualquer ato por parte do gestor, por parte do prefeito, referente ao servidor público, ele acaba incidindo também no ISA, que hoje faz essa gestão dos servidores públicos inativos. Né? Exatamente. Então precisa ter um acompanhamento de perto, bastante atento, para que essa saúde financeira que hoje, graças a Deus, está boa, ela se mantenha. Sim, exatamente. Isso tem que ser constante. Não há como descansar na questão previdenciária. Né? Nós fizemos diversos avanços, a questão da reforma da Previdência também, né, para se adequar. Como eu disse, é muito recente a história da Previdência no país. A Secretaria de Previdência, por vezes, ela solta instruções normativas dizendo que aconselha fazer determinada coisa. Depois, ela diz o que disse. Por exemplo, a questão da doação de áreas. A doação de áreas, a gente tem o exemplo do Distrito Federal, entre outros RPPS. Nós também fomos um dos pioneiros a estar nisso, a realizar essa doação. Mas, por exemplo, o que aconteceu no Distrito Federal? Doaram o estádio Mané Garrincha para o RPPS. A RPPS ficou com aquele estádio, tomou posse daquilo, e com pouquíssimos eventos. Começou a gerar um déficit financeiro, aí não é atuarial, de 100 e tantos mil reais mês. A coisa foi piorar. Foi piorar. Quando aí assumiu, né? Exatamente. Aí eles repensaram, eles falaram, opa, pera lá. Então, doação de áreas não é tão bom assim. A gente, por exemplo, você não vai pagar aposentado lá no futuro com área. Tem que vender. Um pedaço aqui do Mané Garrincha é seu. Toma. Pois é, não tem como. E a venda você tem o valor por um tempo específico, né? Porque o aposentado recebe todo mês. Exatamente. Tem isso também. E se você precisar vender rapidamente, tem o deságio. Então, é uma questão. Doação de áreas é uma coisa muito boa, positiva, mas tentamos imaginar uma forma de monetizar essas áreas, através de parceria público-privada. Fizemos até projeto de um shopping lá para o cartódromo e tudo mais. Mas chegamos à conclusão, como nós não temos a expertise de administração de imóveis, chegamos até a criar, fomos pioneiros também no Brasil a criar um fundo imobiliário, mas chegamos à conclusão e, conforme eu disse, a própria secretaria vai e volta nas suas afirmações, que o ideal é dinheiro mesmo, não adianta. Nós precisamos vender essas áreas e enfiar dinheiro no caixa, porque para garantir, obviamente, investindo dinheiro com muita responsabilidade, para garantir o futuro dos aposentados e pensionistas. Recentemente, a Câmara Municipal aprovou a criação de uma loteria municipal para gerar novos aportes ao ISA, né? Essa medida, ela vai ajudar a que ponto? Como seria o funcionamento dessa loteria? Sim. Como eu disse, nós fizemos a última medida para zerar o déficit foi o plano de equacionamento. O que é o plano de equacionamento? Ele prevê aportes mensais para os próximos 35 anos, para garantir os 75. Esses aportes mensais hoje, que vêm do Tesouro, estão na casa de 3,5 milhões de reais. Ano que vem, 4,5 milhões e assim por diante. Tudo foi feito com estudo de viabilidade econômica pelo secretário da Fazenda na época e tudo mais. A loteria, ela vem para conseguir ter uma sustentabilidade
própria do regime de previdência, para digamos que é desmamar da dependência do Tesouro. 80% da arrecadação dessa loteria vai para o ISA. Já está previsto, lei aprovada. Ela está em fase de implantação, estão fazendo estudos para saber qual que é a melhor forma, mas 80% vai para o ISA. E eu gostaria de dar uma notícia aqui em primeira mão. Que me deixou muito feliz. Primeira mão a gente ama, viu? Maravilha. Ontem, em conversa com o prefeito em exercício, Márcio Cândido, com quem eu queria até mandar um abraço para ele, um excelente gestor, uma pessoa... O senhor estava na feira ontem com ele também ou não? Não estava. Então, pega a agenda lá que ele tem o hábito de ir nas feiras. Aqui. Bacana. Eu acho o Márcio uma excelente pessoa, um cara muito bacana, um cara muito humano. Sem dúvida. E eu acho que ele tem tudo para ser um excelente gestor. Ele me deu a notícia em primeira mão que a revitalização da área azul vai ser feita e vai sair um decreto hoje, provavelmente hoje, e toda a renda oriunda da área azul vai ser destinada ao ISA também. Que maravilha. Mais uma medida, né? Mais uma medida. Que maravilha. E também me diz que as receitas oriundas da rodoviária também serão destinadas ao ISA. Agora, quando o gestor faz isso, presidente, ele está demonstrando o compromisso dele com o servidor público inativo, aquele que já aposentou, não é isso? Com certeza. Até porque seria uma irresponsabilidade o gestor não se preocupar com isso. Porque é uma garantia constitucional, caso não haja recursos suficientes para o pagamento dos benefícios, o ente federativo ele é obrigado, tem que tirar dinheiro e tem que pagar, não adianta. E se ele for insuficiente, obviamente, isso não pode ocorrer, né? Mas se acontecer, o Estado seria e assim por diante. Eu lembro que no passado não se tinha preocupação em resolver o problema. Todos os meses tinha um aporte que a prefeitura fazia para o ISA, mas me parece que ninguém estava preocupado em criar soluções alternativas para se buscar a resolução desse problema. E aí, com o advento da gestão do prefeito Roberto, né, é que se começou, juntamente com o senhor, na época, Rodolfo Valentini, que se começou, então, a buscar alternativas para resolver o problema, porque senão ia ficar de eterno esse aporte financeiro todos os meses por parte da prefeitura centralizada para o ISA, né? Justamente. Eu costumo até brincar, às vezes em conversa com o pessoal de sindicato e pessoal dos conselhos, eu faço uma pergunta, porque é uma exigência constante, eles sempre reivindicam que gostariam que um servidor estivesse à frente do Instituto, certo, como esteve a vida inteira, né? Aí eu costumo brincar, se você for pegar um voo de Goiânia a São Paulo, você prefere que quem conduz o avião, um piloto profissional ou um amigo seu? É melhor o piloto, né? Então, sempre essa é a resposta. E é o que eu digo. O déficit saiu de 0 a 7 bilhões. Se for um amigo meu e não for piloto, eu não entro nesse avião. Tenho certeza disso. Justamente. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Edna Mendes. Ela pergunta ao senhor, presidente, quando há aumento para o servidor, não há também aumento da arrecadação do município? Ela como eu disse, a Previdência, ela sequer tinha caráter contributivo antigamente. Então, isso gerou déficits, né? A gente não tem fluxo de caixa, não tem dinheiro, não tem um ajuste financeiro equivalente. Toda vez que há aumento para o servidor, há um aumento ínfimo de arrecadação. Porém, os compromissos, eles são anteriores, muito anteriores, são benefícios que sequer tinham caráter contributivo. A questão é essa, né? Justamente, não fecha a caixa. Sempre eu cito um exemplo do meu avô. Meu avô foi promotor de justiça. Ele aposentou em 1979. Ele divorciou da minha avó e casou com uma mulher 30 anos mais nova. Ele aposentou em 79, faleceu com 93 anos, acho, em 2018. Certo. Ele recebeu quase 40 anos, 39 anos da Previdência. Sim. Que na época sequer era contributivo. Certo. Com salário alto de 20 e tantos mil reais, 30 mil reais. Depois, a mulher dele, quando ele faleceu, tinha 60 e poucos anos de idade. Vai a pensão. Vem a pensão. Ela continua... Vamos supor que ela viva o mesmo tanto que ele. Mais 30 anos, né? Não dá mais, né? Não, 70 anos. Isso mesmo. O Tesouro Estadual vai ter bancado, no caso, meu avô e a família,
por 70 anos sem ter recebido quase nada. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, Esse entendeu? é o ponto. Então, um aumento de salário e de contribuição, ele é ínfimo perto da obrigação, porque você recebe aí, vamos supor, 5% a mais em cima de um salário, mas você está bancando 100% de aposentadorias anteriores. Nós temos a participação aqui do nosso ouvinte no nosso canal no YouTube, Manchester FM 93.3, a Elianda Sarmento está dizendo: parabéns Eduardo Milk, parabéns a toda a equipe pelo trabalho maravilhoso, um trabalho muito bom, de muita competência. Também o Adonias Oliveira Júnior está dizendo: parabéns Eduardo, excelente trabalho à frente do ISA. A Luzia Cordeiro da Silva está aqui dizendo parabéns. O Célio Campos Ganso também está mandando um bom dia para todos nós. E aí está a participação aqui dos nossos ouvintes. Quanto à sua participação, Eduardo, está dizendo o quanto você tem, juntamente com a equipe, feito um excelente trabalho à frente do ISA. E, de fato, não é de se deixar sem avaliar alguém que recebe um instituto com 7 bilhões de déficit e consegue zerar isso num tempo curto, né? 2022 você zerou, né? Ou seja, de 2017, com a assunção do prefeito Roberto Naves, a prefeitura da cidade no primeiro mandato, a 2022, nós estamos falando de 5 anos. Sim. Em 5 anos você zerar 7 bilhões, é mais de 1 bilhão ano que você conseguiu estar zerando até 2022. É um fato e um ato muito nobre, né? Então, nós, anapolinos, eu particularmente que tenho a minha mãe que hoje uma servidora aposentada do município que está vinculada ao ISA, eu fico muito feliz e agradecido a você por conta disso. Tenho certeza agora que ela terá garantido os recebimentos dela enquanto vida tiver. Eu agradeço muito os elogios, Serleza, mas por uma questão de justiça, eu gostaria de dizer que eu sou apenas um mero colaborador nesse processo. Tem toda a equipe do ISA que foi envolvida, são profissionais de excelente qualidade. Obviamente, sob uma nova direção, puderam demonstrar a que vieram, né? Tem também o prefeito Roberto Naves, que esteve à frente disso o tempo inteiro. Ele sempre nos cobra muito dos secretários e sempre exigindo números e conquistas, né? Então não sou só eu, é a equipe toda. Tem ali o ex-presidente Rodolfo Valentini, que iniciou todo o processo também. Nosso ouvinte aqui. Então são todos... É uma conquista de todos nós. Aqui a Marlúcia, ela é servidora pública. O questionamento que ela faz é o que difere o INSS, né, o regime de gestão do INSS, com o do ISA, no caso aqui do município, né? Sim, o INSS ele abarca os profissionais da iniciativa privada, o pessoal que é seletista, o pessoal que tem carteira assinada. No caso ISA, ele vai cobrir, ele tem como segurado os servidores do município de Anápolis. E aí nós estamos falando tanto de quem está trabalhando, né, que um dia ele vai receber um benefício do ISA, como quem já está aposentado e pensionista. Porque aí outro questionamento que ela faz é que os comissionados, eles contribuem, mas com o INSS, não seria com o ISA, né? Justamente. Tem essa diferença também, só para a gente esclarecer para ela aqui. E muita gente tem o argumento assim, de dizer que seria interessante a realização de novos concursos públicos, que isso traria um equilíbrio para a Previdência e que isso aumentaria a arrecadação por ser novos concursados e novas contribuições. Isso não é uma verdade. E eu vou te dizer o porquê. Você não tem como prever quem vai passar num concurso público. Vamos citar um exemplo meu, por exemplo. Vamos supor que eu fizesse um concurso público aqui para a Prefeitura de Anápolis, eu tenho quase 50 anos, e entrasse. Eu vou contribuir pouco mais de 15 anos. E vou receber para o resto da vida. Entendeu? Então, a questão de realização de concurso público, ela é relativa. Ela é relativa. Não tem como você prever a massa. Isso é complicado. Eduardo, nós tivemos a publicação ontem, dia 1º, aliás, antes de ontem, dia 1º deste mês, um decreto publicado no Diário Oficial trazendo mudanças no repasse do Tesouro Municipal ao ISA. Eu queria que você explicasse o que isso significa, quais são as mudanças, né, a partir da edição desse decreto. Sim.
como eu disse, o que nos permitiu, a última medida que nos permitiu zerar de vez o déficit foi o plano de equacionamento. Certo. Esse plano de equacionamento ele prevê valores que são depositados por mês pelo Tesouro Municipal. Ou seja, ele é suficiente para cobrir a folha e sobra um pouquinho, e assim durante muito tempo, até chegar lá na curva que ele começa a descer. O que ocorre? Houve uma grande diminuição na arrecadação dos municípios. Isso eu não estou falando de Anápolis, estou falando do Brasil inteiro. Com a questão da redução do FPM, que foi a questão lá da redução do ICMS, do repasse da União Federal, da União para os municípios. E com essa redução, houve a necessidade em Anápolis de reduzir alguns gastos. O que o prefeito fez em relação ao ISA? Ele suspendeu, não estou falando de extinção, ele suspendeu os repasses do plano de equacionamento enquanto durar essa situação de dificuldade financeira. A previsão é que até o meio do ano que vem retorne à normalidade. Inclusive, o que ficar em atraso, existe a previsão de leilões, até teve um leilão recentemente aí, a previsão de leilões de áreas que irão também ser destinados ao ISA para cobrir esse déficit, esses valores que não estão sendo repassados. Ou seja, a partir disso, a gestão ela precisa estar muito enxuta para que os números continuem da forma que estão hoje, Eduardo. Justamente. Volta ao orçamento de casa. É como se você tivesse uma redução de salário e você vai ter que cortar algumas regalias. Aquela história, você vai gastar menos sempre do que você ganha, né? Exatamente. Certo, então. Eduardo, um prazer muito grande receber você aqui na Rádio Manchester de Anápolis. É um assunto muito importante, até porque hoje nós temos uma quantidade muito grande de servidores, inclusive até é uma pergunta que eu te faço, né? Quantidade de servidores hoje inativos da prefeitura, que já aposentaram, nós temos os pensionistas também. Hoje tem um aproximado disso? Cerca de 3.200 e alguma coisa. O número exato eu não sei te falar, mas é 3.200 e alguma coisa. Muito bom. É um número bastante significativo, né? Sim. Eduardo Milk, presidente do ISA. Eduardo que é advogado também, sim, né? Sim, tem um conhecimento jurídico muito aprofundado. Mais de 20 anos na área previdenciária. Então, sabe muito da matéria que está hoje gerindo. Obrigado, Eduardo. E volte mais vezes aqui ao estúdio da Rádio Manchester para a gente falar desse e de outros assuntos também. Muito obrigado, Sr. Laser, obrigado pela oportunidade, obrigado, Fernanda, obrigado aos ouvintes e aos servidores que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade. São 9h38, 995280101, esse é o nosso WhatsApp. O Altamiro Menezes está aqui também te parabenizando, você e toda a sua equipe, né? E parabéns também ao prefeito por apoio ao ISA, né? Fundamental para essas conquistas já mensuradas aqui. Obrigado. 9h38, a gente finaliza mais uma edição do Atualidades Manchester. Um bom dia, uma ótima sexta-feira a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente até agora e um bom final de semana. Ser Laser, Paulo, Samuel, Edmar Correia e Altair Moreno, direto do estúdio da Rádio Manchester. Um abraço mais uma vez a todos os nossos ouvintes. Valeu, Fernando. Até segunda, né? Forte abraço para você. Até segunda manhã, programação nova, programação da Rádio Manchester. Onaide Santilo, das 6 às 8 da manhã. Estende o seu horário, era das 6 às 7, agora vai das 6 às 8 da manhã. Programa com muita música, uma interação da Onaide com você. Nós teremos entrevistas também dentro do programa da Onaide Santilo. E a partir das 8 horas nós teremos a estreia de uma nova programação comandada pela Nira Santos e também a nossa querida amiga, que estará também à frente Jane da programação, justamente, né, que estará à frente da programação amanhã, que é a Jane Evangelista, essa dupla campeã, Nira Santos e Jane Evangelista, comandando a partir das 8 horas da manhã uma nova programação. Música, entretenimento, teremos também entrevista, vários assuntos importantes para você. Então, a nova programação da Rádio Manchester para você que nos acompanha aqui na 93.3. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira numa nova edição do programa Radar.